Já parou para pensar numa sala de aula onde cada pessoa, não importa o jeito que aprende, tem a chance de brilhar de verdade? Pois é, hoje a gente mergulha de cabeça na educação inclusiva aqui no Brasil, que é um desafio enorme, super complexo, mas que é fundamental para o futuro de todo mundo. Essa é a grande pergunta que vai guiar a gente. E olha, a resposta não é nada simples, não. Ela vai levar a gente desde as coisinhas pequenas, do dia a dia de cada aluno, até as grandes políticas lá em Brasília que acabam definindo o futuro da educação no país. Então, bora começar a desenrolar esse novelo. O primeiro grande desafio da inclusão começa bem aqui, na imensa variedade de necessidades que os alunos têm. Não existe uma receita de bolo, sabe? Cada estudante é um universo particular. Para a gente entender melhor essa complexidade, vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com a dislexia. Uma coisa super importante para entender é que dislexia não tem nada a ver com inteligência. É uma condição neurológica mesmo que muda o jeito como o cérebro processa a linguagem escrita. E na prática, no dia a dia da sala, os sinais ficam bem claros. É aquela dificuldade para achar a palavra certa para falar, uma leitura que sai devagar, meio picada. Às vezes a criança confunde letras que parecem ou soam parecidas ou até junta as palavras sem querer. Isso mostra como o professor precisa ter um olhar atento para sacar o que está acontecendo e usar as estratégias certas. Agora vamos falar do TDAH, que também é bem comum. Aqui, o desafio é duplo. Tem a questão de manter o foco na aula e, ao mesmo tempo, lidar com aquela necessidade de se mexer, com a impulsividade. Esses comportamentos são muito fáceis de serem mal interpretados, né? O aluno parece desinteressado porque não consegue focar, ou parece indisciplinado porque não para quieto. Mas, na verdade, isso tudo são sinais que pedem ajuda, pedem compreensão e não bronca. E por último, o transtorno do espectro autista, o TEA. A palavra mais importante aqui é espectro, porque as características e o nível de suporte que cada pessoa precisa variam demais. Isso torna o desafio da inclusão algo super pessoal, feito sob medida para cada um. Ok, entender o tamanho do desafio é o primeiro passo. Mas como é que a gente sai da teoria e vai para a prática? A boa notícia é que existem estratégias muito poderosas que podem, de fato, transformar uma sala de aula. Vamos ver algumas. Isso aqui é praticamente um guia de boas práticas, direto da EduCaps. Coisas como dar mais tempo na prova, por exemplo, aliviam aquela pressão e permitem que o aluno processe tudo com mais calma. Usar imagens, gráficos, tecnologia é como criar várias portas de entrada para o mesmo conhecimento, tornando tudo mais acessível. Mas o principal, a base de tudo, é a confiança. Quando o aluno sente que é compreendido nos seus desafios, ele se sente seguro para tentar, para errar e, finalmente, para aprender. Incluir também é valorizar outras formas de se comunicar. O reconhecimento da Libras como a primeira língua dos estudantes surdos no Brasil é um exemplo perfeito disso. Não é só um detalhe técnico, sabe? É um pilar para uma educação de verdade, acessível, e mostra como uma política pública bem pensada pode mudar a realidade dentro da sala de aula. Só que a inclusão não acontece só dentro da escola. Ela depende e muito das políticas públicas. E aqui no Brasil, existe um debate bem quente sobre qual caminho seguir, com duas visões bem diferentes sobre o futuro da educação especial. Para a gente entender esse debate, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá em 2008, o Brasil adotou uma política bem clara. A prioridade era a inclusão de todos os alunos nas escolas regulares. Mas aí, a partir de 2016, com mudanças no governo, esse modelo começou a ser questionado, o que levou a uma nova proposta em 2018. E aqui está o pulo do gato. De um lado, o modelo de 2008, que diz que inclusão é o caminho único para todo mundo e o Estado tem que garantir o suporte necessário. O famoso AEE, o apoio especializado, funciona como um extra, um reforço, dentro da própria escola. Do outro lado, vem a proposta de 2018, que fala em alternativas, como escolas especiais separadas, e divide essa responsabilidade. E aí, o AEE pode até substituir a escola comum. A diferença é gigantesca e, no fundo, define que tipo de inclusão a gente quer para o país. Mas tá, e qual é o impacto real dessas políticas todas? Como elas mudam a vida dos alunos e o dia a dia da sala de aula? Bom, os números nos dão uma pista bem clara. Olha só esse gráfico. Em 2007, antes da política de 2008, a gente tinha mais alunos em escolas especiais do que nas comuns. Eram mais de 340 mil. Uma década depois da política inclusiva entrar em vigor, o que acontece? O jogo vira completamente. O número de matrículas em escolas regulares quase triplica, salta para quase 900 mil.
É a prova do poder que uma política pública tem de mudar a realidade. E essa frase da política de 2008 resume tudo, né? A ideia é que a inclusão não é só uma questão pedagógica. É sobre o tipo de sociedade que a gente quer construir. A escola vira a principal ferramenta para a gente ter um futuro sem exclusão. E assim a gente chega no dilema de hoje. Essa ideia de flexibilidade é uma evolução que dá mais poder de escolha para as famílias ou é um passo para trás que coloca em risco o princípio da inclusão para todos e nos leva de volta para uma lógica de separar as pessoas? Porque no fim das contas, a questão é muito maior do que só colocar todo mundo dentro da mesma sala. O verdadeiro desafio é criar uma cultura com estratégias, com políticas, que faça cada aluno sentir que aquele espaço também é dele. Um lugar para aprender, claro, mas acima de tudo, um lugar para pertencer de verdade.